Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, escutamos hoje na leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas, e São Paulo vai admoestar-nos sobre a prática das virtudes, e principalmente a virtude da temperança. Virtude esta que faz-nos moderar nossa inclinação ao prazer, que tão facilmente nos afasta de Deus. E ela nos ensinará também a viver pelo Espírito, e não pela nossa carne, que está ferida com o pecado original. Nós sabemos, a culpa do pecado original foi apagada pelo nosso batismo. Porém, Deus permitiu que ficassem as feridas para que nós lutemos, pratiquemos as virtudes. Poderia Deus muito bem apagar tudo e estarmos tranquilos? Não, mas isso não pode. Nós não podemos chegar ao céu assim com toda tranquilidade. Temos que lutar, temos que alcançar o céu, este prêmio que é tão grande. Temos que chegar no céu com marcas de guerra, todos marcados como um soldado, que foi a guerra. E aqui estamos numa guerra. A vida do homem é milícia nesta terra. Então nós não teremos tranquilidade nem sossego estando aqui. Só vai terminar tudo isso no dia da nossa morte. Então comecemos por definir esta virtude. A temperança é uma virtude moral, sobrenatural, que modera a atração para o prazer sensível e, sobretudo, para os prazeres do gosto e do tato, e o contém nos limites da honestidade. É uma virtude moral, pois vai regulamentar nossa moralidade, nosso agir. E é sobrenatural, pois também poderíamos ter essa virtude de maneira natural, mas nada vale para a vida eterna. Então, é sobrenatural, pois é dada por Deus. No nosso batismo, e todas as vezes que nós pecamos, nós perdemos. E voltamos a recuperá-la pela confissão. Então, toda virtude natural, muito bom, mas nada vale para a vida eterna. Se é sobrenatural, vale muito. Um pequeno ato que façamos vale muito para a vida eterna. E vai moderar a atração para os prazeres sensíveis, que são muito grandes. O nosso tato é o maior dos nossos sentidos. E depois o nosso gosto também, o comer e o beber. Também deve ser moderado. Deus, nosso Senhor, colocou um prazer nessas duas coisas. Porém, um prazer com um objetivo. Tudo tem uma ordem, peso e medida do que Deus nosso Senhor fez. E o seu objeto é moderar todo prazer sensível, mas, sobretudo, o que anda anexo às duas grandes funções da vida orgânica, o comer e o beber, e depois que conservam a vida do indivíduo. Se Deus nosso Senhor não colocasse nenhum prazer no comer e no beber, nós morreríamos, pois não comeríamos. Então Deus nosso Senhor colocou um prazer. É algo católico ter um pequeno prazer no comer ou no beber, porém moderado. Deve ser tudo moderado com a virtude. E depois os atos que têm por fim a conservação da espécie. Que também Deus nosso Senhor colocou algo de prazer ali, mas deve ser moderado e deve ser conforme a vontade de Deus. Então a temperança faz-nos usar do prazer para um fim honesto e sobrenatural, e por isso mesmo lhe modera o uso segundo as prescrições da razão e da fé. Se é algo que vai contra a razão, eu não posso fazer. E a razão está submetida à fé. É a fé que vai moderar tudo. Se isso vai contra Deus nosso Senhor, não se pode. E precisamente porque o prazer é atraente e nos arrasta facilmente para além dos justos limites, a temperança leva-nos à mortificação, e ainda mesmo em certas coisas permitidas.
a fim de assegurar o império da razão sobre a paixão. Temos que mortificar, às vezes, até no lícito, para que não caiamos no ilícito. Então, se nós estamos muito à beira do abismo, um dia vamos cair. Mas se estamos muito aquém do abismo, não vamos cair, pois está bem longe para cair ali. E já que para o mundo moderno não existe temperança no comer e no beber, e muito menos a virtude da castidade, então falaremos desta última virtude e de suas duas virtudes aliadas, que são como suas guardas, que é a humildade e a mansidão. A humildade que vai fazer-nos ver que nós não somos nada diante de Deus. Somos uma criatura. E a mansidão, vamos também moderar esta ira, pois vamos sair de nós mesmos, do nosso egoísmo, e vamos ver o próximo. Então, ver como Deus nos trata, e assim vamos tratar o próximo. A castidade, então vamos defini-la. A castidade tem por fim reprimir tudo quanto há de desordenado nos prazeres voluptuosos. Ora, esses prazeres não têm senão um único fim: perpetuar a espécie humana, a raça humana, transmitindo a vida pelo uso legítimo do matrimônio. E fora do matrimônio, tudo é ilícito. Tudo está no limite do matrimônio. E a castidade chama-se com razão virtude angélica, porque nos aproxima dos anjos, que são puros por natureza. E é uma virtude também austera, porque ninguém chega a praticá-la sem disciplinar e domar o próprio corpo e sentidos por meio da mortificação. Temos que reduzir o nosso corpo à escravidão. Temos que mortificá-lo. Temos que fazer sacrifícios para lograr essa virtude. Vemos, por exemplo, na vida de São Bento, ele teve uma tentação grande contra a castidade. O que ele fez? Ele se jogou no espinheiro. E assim o corpo dele ficou todo ferido e a tentação se foi. São Francisco, ele se jogou na neve. Então mortificou. E todos os santos assim o fizeram. Todos mortificaram para não cair. E também é uma virtude delicada, que as mais pequenas faltas voluntárias sujam essa virtude. Então temos que tomar cuidado das mais pequenas coisinhas que vão sujando esse espelho da nossa alma, vão ficando com manchas, até um momento que Deus não vai poder ver-se, mirar-se nesse espelho. Vai ficar tão sujo que Deus, Nosso Senhor, não vê sua imagem ali. E por isso mesmo, difícil, porque não pode guardá-la senão quem luta generosa e constantemente contra a mais tirânica das paixões. Essa virtude tem graus também. Tem muitos graus. O primeiro consiste em evitar com cuidado consentir em qualquer pensamento, imaginação, sensação ou ação contrária a essa virtude. Então temos que começar pelas coisas mais grandes. Se nós vamos limpar um terreno, por exemplo, não vamos primeiro plantar as flores. Um jardim lindo, um pomar. Não. Primeira coisa, temos que tirar o grosso que está ali. Os troncos de árvore muito grandes, as pedras muito grandes, limpar um pouco, para, por último, plantar as flores. Assim também, na virtude da castidade. Temos que limpar tudo o que é grande, tudo aquilo que é mais feio, todas as ações, sensações e imaginação. O segundo grau tende a afastar imediatamente e energicamente qualquer pensamento, imagem ou impressão que porventura pudesse deslustrar o brilho dessa virtude. Ou seja, se temos nosso terreno lindo, já está todo limpo, mas temos que lutar, porque as ervas daninhas vão nascer ali. Vão querer crescer e crescem rápido.
A gente planta uma flor, ela morre. Mas se uma erva daninha, ela cresce viçosa, bonita. Então temos que estar sempre vigilante para não deixar essas ervas caírem e nascerem, criarem raízes ali. E o terceiro grau, que não se adquire geralmente, senão após longos esforços na prática do amor de Deus, consiste em dominar a tal ponto os sentidos e pensamentos que, quando se tem por dever que versar questões relativas à castidade, se faz isso com tanta serenidade e paz, como se tratasse de um assunto totalmente diverso. Então, quando os santos chegam num grau grande de amor a Deus, essa virtude já é natural neles. É como esse jardim que já está todo florido e só temos que olhar assim, muito de relance para cuidar dessas flores. É como um tronco de árvore que está numa chaminé, numa lareira, e ele já está tão dominado pelo fogo que nós olhamos, não sabemos se é o fogo ou é o tronco. Esta alma está dominada pelo amor de Deus. Então já é um só com Deus Nosso Senhor. E a humildade será a grande guarda desta virtude da castidade. Pois pela humildade vamos saber quem somos nós. A humildade é a verdade. Nós não somos grandes coisas. Somos algo muito ruim. Tudo de bom que temos vem de Deus. Tudo de feio, que é o pecado, vem de nós mesmos. Não podemos gloriar-nos disso. E esta virtude produz 3 disposições que nos põem ao abrigo de muitos perigos. Primeira coisa é desconfiança de si mesmo. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não somos nada sem a graça de Deus. Caímos. E à medida que nós confiamos em nós mesmos, eu posso, eu consigo, Nosso Senhor faz a gente cair e de uma maneira grande. Então nunca confiar em nós mesmos. E sempre confiar em Deus. Sempre confiar na graça de Deus, que nela está o nosso refúgio. Depois, a fuga das ocasiões perigosas. Quem brinca com fogo vai sair queimado. Então, a gente tem que ficar bem longe do fogo, para não se queimar. E a sinceridade na confissão. Ser bem sincero quando confessarmos nossos pecados. Abrir nossa alma ao confessor. A desconfiança de si mesmo, acompanhada da confiança em Deus, e muitas almas caem efetivamente na impureza por orgulho e presunção. É muito interessante isso porque Nosso Senhor, o orgulho é um pecado muito mais grave que a impureza, porque é algo intelectual. Porém, a impureza é muito mais vergonhosa. Então, Nosso Senhor, para mortificar o nosso orgulho, para mostrar-nos quanto somos orgulhosos, muitas vezes Ele faz a gente cair na impureza, permite, para ver, isso é grave, mas o mais grave está aí, em você. Você é um orgulhoso. Você não está confiando em mim mesmo, em mim, que sou Deus. Então, o Nosso Senhor permite essas quedas para mostrar-nos o nosso orgulho, o quanto confiamos em nós mesmos. E devemos acompanhar esta desconfiança pela vigilância, confiando sempre em Deus, ser como uma criança que não faz nada sem seus pais. Assim somos nós, que não podemos nada sem Deus. Depois a fuga da ocasião perigosa, principalmente certas afeições perigosas, o desejo de agradar, a vaidade, o culto exagerado da própria pessoa, pelo apuro minucioso no trajar. E, enfim, a humildade dá-nos a clareza de consciência na confissão. Pois o inimigo, quando busca enganar uma alma, vai pedir o segredo, ou seja, que não conte nada que passa com ela ao confessor. O demônio é um bicho muito covarde. Ele gosta do segredo. E nós temos que combater isso com a sinceridade da confissão e sabendo que ele vai fugir, pois ele não gosta de ser descoberto. Fugir, mas não desistir de todo. As tentações virão.
E sempre devemos saber que, como toda virtude, sendo moral, sendo sobrenatural, é Deus que nos dá os atos para praticar essas virtudes. Então, devemos pedir a Deus Nosso Senhor a graça e não se assustar quando o Nosso Senhor nos dá as ocasiões de praticar, porque Deus Nosso Senhor dá a ocasião, mas também dá a graça correspondente. Deus Nosso Senhor nos dá o peixe, mas também dá primeiramente a vara para pescar o peixe. Ele não quer, não vai fazer tudo. Ele quer nossa colaboração. Então, muitas vezes pedimos paciência, mansidão, e nossa vida se torna impossível. Está impossível, todas as faltas de impaciência, tudo. O Senhor nos está dando a ocasião de praticar, porque uma virtude sobrenatural não podemos praticar naturalmente, porque o fim é a vida eterna. Então, peçamos a Deus uma das grandes, essa virtude da temperança, e principalmente a graça da mortificação. E nosso corpo precisa ser castigado para sujeitar-se à alma. E devemos ter a reserva nas conversações, devemos ter a reserva na vista e no tato, pois eles são como uma janela da nossa alma. O tato, como lhes disse, é o sentido mais grande da nossa alma, do nosso corpo. Então, é impressionante como nós sentimos sempre. E também a vista, pois estamos sempre a ver. Não podemos andar de olhos fechados, vamos cair num buraco, vamos tropeçar. Então, temos que mortificá-los. E sempre lembrar-se que os sentidos nunca vão se cansar de ter o seu objeto. A vista nunca vai se cansar de ver. Nunca. O ouvido nunca vai se cansar de ouvir. O tato nunca vai se cansar de sentir. Então, e o paladar nunca vai se cansar de sentir o gosto das coisas. Então, aí está a nossa mortificação. Nós, como animais racionais, devemos mortificar-nos por um fim maior. Um animal não se mortifica, pois ele age pelos sentidos, pelo instinto. Nunca vamos ver um cachorro falar, não, hoje é sexta-feira, hoje eu não vou comer carne, hoje eu vou comer um peixe porque é sexta-feira. Hoje eu vou fazer um jejum, não vou comer. Não. Os animais sempre comem quando tem fome, vão comer o que tem, o que é próprio para eles comerem. Então lembremos da vida de oração também, pois sem rezar, sem pedir a Deus Nosso Senhor, nós nada conseguimos. E lembremos principalmente da Santíssima Virgem. Ela é toda a razão da nossa esperança. Então devemos invocá-la, pedir a graça e pedir as graças necessárias, principalmente na hora da tentação. Se nós invocamos a Nossa Senhora, nós não vamos pecar. Mas se nós não a invocamos, vamos cair. Ela é a estrela que vai guiar-nos no mar tenebroso desta vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.